Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estão bem? Se cuidando? Então tá bom, estamos aqui mais uma vez para a gente continuar nossa aula de química. Hoje nós iremos falar sobre ácidos e bases. Essa matéria é uma matéria de terceiro ano, ensino médio. Então, para vocês do terceiro ano, aquele beijo, aquela saudade para vocês. Gente, essa matéria é um pouquinho chatinha porque é nomenclatura. Tá? Então vocês têm que ficar de olho porque é uma matéria que cai no Enem. Então eu vou dar aqui um passo a passo para vocês se prepararem para o Enem, tá certo? Os principais ácidos, as principais bases. Então é super importante vocês estarem ligados. Então eu tô com meu material teórico que eu vou colocar junto com esse vídeo para que vocês possam ter contato e saberem as principais propriedades, as principais características dos ácidos. Bom, a gente vai falar aqui a teoria de Arrhenius, tá? A teoria de Arrhenius. O que fala a teoria de Arrhenius? Ele fala o seguinte: para ácido, ele fala que o ácido ioniza, tá? E o que é ionização? Ionização, quando eu pego um ácido, jogo em meio da água, jogo ele na água e o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma separação. Ele libera o H+, o hidrogênio sozinho, e seu ânion. Na verdade, então quando o ácido cai na água, ele vira um íon. O que são íons? São átomos carregados eletricamente. Então aqui é uma separação, tá? O íon positivo e o íon negativo. O íon positivo é o cátion, que no caso é o hidrogênio. Então o ácido vai ser representado pelo hidrogênio. E o ânion será o restante da fórmula que a gente vai ver. Tá certo? Então, somente o hidrogênio a gente vai caracterizar como ácido, tá? Vamos lá. E a base? Segundo Arrhenius, tá? O que acontece? Acontece uma dissociação iônica, ou seja, quando você joga a base na água lá, a base na água, há uma separação. Também há a formação de íons, tá? A parte negativa é o OH, que é o que caracteriza a base. Então, uma base, quando você for falar, olha, aquela molécula é uma base, ela vai ter o quê? OH. E aqui, em base de água, ela se libera em OH-, ela que é o ânion, tá? Mas o que sobra da base. Então, a base aí, ela tem OH e os ácidos têm H. Aqui a parte de baixo, eu tô colocando a nomenclatura dos ácidos. Então eu vou fazer dois vídeos também. A parte A vai falar dessa geral aqui de ácidos e bases e vou explicar a nomenclatura de ácidos. E a parte B eu vou falar sobre a nomenclatura das bases e a força, né? Quem é o ácido mais forte, quem é a base mais forte, porque é isso que é importante para vocês aí na hora do Enem, na hora de estudar ácidos e bases. Aonde que eu encontro ácidos e bases na nossa vida? A gente usa o ácido acético, que é no vinagre, limão, as frutas cítricas, né? Limão, laranja, abacaxi. Você tem o ácido muriático, que é o nosso ácido clorídrico. Então, tem muitos ácidos aí que acompanham a nossa vida diária. Vamos lá e vamos dar uma olhadinha na nomenclatura. Nós temos dois tipos de ácido. Um ácido com oxigênio e um ácido que não tem oxigênio nenhum. Então, o ácido que não tem oxigênio eu chamo de hidrácido, tá? Hidrácido. Ele não possui nenhum átomo de oxigênio. Qual que é a nomenclatura dele? Essa nomenclatura é a mais fácil, tá? De vocês memorizarem. Então, eu tenho ácido, que todo ácido vem com essa nomenclatura, ácido, o nome do elemento e a terminação, sufixo hídrico, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. HCl, eu jogo no meio da água, o que eu tenho? H+ e Cl-, tá? Qual que é o nome dele? Ácido clorídrico. Tô esquecendo o acento, tá? O acento do ácido. Ele tem acento? Tem. Então, ó, ácido clorídrico. Então, cloro hídrico no final.
HBr é a mesma coisa. Ácido brohídrico, tá certo? Se eu jogar esse ácido bromídrico na água, ele só tem um H, então ele vai liberar um H mais Br menos, tá certo? Então o ânion desse ácido é o Br menos, tá certo? Ele se ioniza, ele se separa. Então esses são os ácidos que não possuem oxigênio. Há outros, lá na folhinha que eu vou deixar para vocês, o material didático, teórico, tem alguns ácidos também. Tem o fluorídrico, cianídrico. Então presta atenção, dá uma olhadinha. Importante, assistir o vídeo, fazer a leitura da parte teórica e fazer os exercícios. Tá certo? Vamos continuar. Oxiácidos. O que são oxiácidos? Possuem oxigênio. Então esses ácidos têm oxigênio na sua nomenclatura. Tá certo? Então eu vou fazer uma nomenclatura geral. Ah, Pro, mas todos os ácidos têm essa nomenclatura? Não, nem todos. Mas eu vou usar uma nomenclatura geral para você entender, tá? Então vamos lá. Então ele tem 4 possíveis fórmulas e 4 possíveis nomenclatura com o mesmo elemento. Eu separei aqui alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Ácido, o nome do elemento. E você coloca no final ico, tá? Por que eu tô fazendo esse? Porque esse é o principal. Se o número, a quantidade de ácido aumentar em um átomo, ele vira per, nome do elemento, final, ico. Se ele diminuir um oxigênio, ele deixa de ser ico e vira oso, tá vendo? Então esse aqui é o principal, esse daqui. A partir desse eu faço a nomenclatura dos demais. Se aumentar um oxigênio, ele é per-ico. Se ele diminui a partir desse um oxigênio, ele se torna apenas oso. E desse daqui, do principal, se ele perder 2 átomos de oxigênio, ele vai virar hipo, nome do elemento, oso. Putz, não entendi nada. Vamos ver os exemplos? Eu acho que ajuda a entender essa nomenclatura. Eu vou começar pela fórmula família 17, porque é a única que segue exatamente todos esses, como que eu posso dizer, essa nomenclatura completa. Eu pus ali justamente para poder vocês enxergarem melhor. As demais famílias já são uma quantidade menor de ácido formado, tá? Então vamos lá. Quais elementos que entram dentro dessa família? O cloro, o bromo e o iodo. Existe ácido com oxigênio e flúor? Não. O flúor não se combina com nenhum oxigênio para a formação de ácido. Isso é importante você saber. Coloquei aqui, tem lá na folhinha também, tá? Vamos lá, ó lá. Eu coloquei aqui, ó, HClO4, ó, tá vendo? Ele tá diminuindo. HClO3, HClO2, HClO. Vamos ver a nomenclatura. Qual que é o central? É esse aqui, tá? Então ele tem, ó, ácido clórico, tá? Clórico. Aqui não tem 3 oxigênios, aumentou para 4, então ele vai virar perclórico, certo? Daqui, se diminui um oxigênio, ó, de 3 para 2, ele virou cloroso, tá? De 3, perdeu 2, ele virou ácido hipocloroso, tá certo? Então, a família 17 é a única que segue exatamente essa nomenclatura. As demais famílias seguem parte dela, não totalmente, tá? Então isso aqui, essa mesma nomenclatura desse mesmo jeito, é com cloro, com bromo e com iodo. Então você pode observar que você vai ter essa formação com os 3. E olha, quando você joga qualquer um desses ácidos em água, quantos hidrogênios ele tem? Tem 1. Então esse hidrogênio vai ser eliminado na água, ele vai virar um H+, e cada um tem a formação do seu ânion. Se ele perde, se ele ioniza, né? Um hidrogênio, então ele tem a carguinha -1 aqui. Se fossem 2, seria -2. Eu já vou mostrar outros exemplos aqui. Tudo bem? Então vamos agora para a família 16.
A família 16, gente, somente o enxofre e o selênio. E ele não usa toda essa nomenclatura, ela usa somente dois. Essas duas aqui do meio. Então eu tenho H2SO4, diminui um oxigênio, H2SO3. Então eu tenho a formação do ácido sulfúrico. Aqui no caso ele vai liberar 2 hidrogênios. Então o seu ânion vai ser menos 2. Ácido sulfuroso, tá? Ó, diminui um oxigênio, ele vira sulfuroso. Libera também 2 hidrogênios, então o seu ânion vai ser menos 2. Pronto, todas as fórmulas. Ioniza, libera na água todos os hidrogênios? Não, tá? Não libera. Eu tenho outros exemplos aqui que vocês vão ver que não libera. Então, o que é importante? Ficar atento. Infelizmente, essa parte é um pouco decoreba e você vai ter que fazer exercício para ir aprendendo a mentalizar, a não decorar, vou falar assim, mas você começa a memorizar, tá certo? Vamos lá, família 15, então eu tenho o nitrogênio, o fósforo e o arsênio, vamos lá. HNO3, tá? Então ele tá aqui, ó, na parte principal da nomenclatura. Então aqui ele é ácido nítrico, ele só tem um H, então ele só vai liberar um. Diminui um oxigênio, então ele vai virar ácido nitroso. Beleza, com nitrogênio eu só tenho esses dois. Você pode perceber que a maioria dos ácidos só tem esses dois aí, tá? Fósforo. O fósforo e o arsênio são iguais, gente, tá? Eu só coloquei aqui o fósforo, então eu tenho H3PO4. É o ácido fosfórico. Aqui ele libera os 3 hidrogênios, tá? Os 3 hidrogênios. Então, vamos lá. Perdeu um oxigênio, ele já virou ácido fosforoso. Ele libera somente 2 hidrogênios. Então, aqui é um caso especial que vai liberar somente 2. De 3 hidrogênios que ele tem, ele só libera 2. E vai ser o ácido fosforoso. Aí, ó, de 4 ele passou para ser 2. Perdendo 2 oxigênios, ele vai virar ácido hipofosforoso. Aqui, gente, esse ácido, quando colocado na água, ele libera apenas 1 hidrogênio. Então, ó, preste atenção nesses ácidos aqui, que eles são um pouco diferentes, tá? Acontece tanto com fósforo quanto com o arsênio. A regra é a mesma para os dois. Tem lá na folha descrito, tá bom? Então, esses dois já são diferentes. Os demais, vocês podem perceber a quantidade de hidrogênio que eles têm, eles vão liberando, tá? Por último aqui, nós temos o quê? Família 14, eu só tenho o carbono, tá? Ele vai formar H2CO3, ácido carbônico. Esse ácido carbônico é o que está presente nos refrigerantes, tá? E quando você coloca lá no refrigerante, ele é muito instável. Quando você abre, libera gás carbônico e fica água, tá? Então ele se quebra. Aqui, gente, ele libera os 2 hidrogênios, tá? Os 2 hidrogênios quando ele é ionizado. Mas só tem com carbono, esse aqui é o único exemplo de ácido, tá certo? Bom, aqui é a nomenclatura dos ácidos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não tiver, retoma, assiste novamente, presta atenção nas regrinhas, que nem eu falei, olha, esse é o principal ponto para você entender a terminologia, a nomenclatura de ácido. Começa por aqui, ácido, o nome do elemento, ico. E a partir dele que tem a variação dos oxigênios. Se aumenta um, vira P, ico. Se diminuir um, já vira oso a nomenclatura. Se perder 2, fica hipo-oso. Então, essa nomenclatura é importante. Lembre-se que nem todas as famílias seguem exatamente a mesma regra, todas as regras, tá? Usa apenas parte dela. A única família que você vai ver exatamente é a família 17, com cloro, bromo e iodo. Então, aqui está bem explícito como que é a regra completa. Mas as outras famílias, não acontece exatamente assim. Tá certo?
vamos lá, vou fazer a parte B falando das bases. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.